Olá, bem-vindos ao canal, eu sou a Miranda. No vídeo de hoje eu trago para vocês um colar de mesa. Eu espero que vocês gostem e se inspirem a fazer o de vocês. Para fazer esse projeto, eu estou utilizando duas alças de bolsa, são alças de madeira retangulares. Elas medem 15 centímetros de comprimento e 9 centímetros de largura. Eu vou fazer com o fio Poly da Fisher de 3 milímetros, tá? A cor dele é a bege, 8022 a referência. Vou usar uma agulha de número 3, aqui indica de 2 a 4,5. Eu vou usar a de 3. Então, eu vou fazer esse colar de mesa de uma forma diferente. Geralmente nós fazemos de uma forma tubular e depois emendamos, né? Só que eu acho que a emenda, por mais que a gente faça ela bem, fica muito perceptível aqui, não fica bonito, na minha opinião. Então eu vou fazer dessa forma, porque depois nós vamos costurar todo aqui por dentro e não aparece. Nós vamos começar a fazer uma argola aqui dentro dessa alça. Então nós vamos começar aqui com uma das alças. Eu esqueci de falar que nós vamos precisar também de um isqueiro para nós selarmos aqui a pontinha, para ele não desmanchar. Vamos começar fazendo o nosso nó corrediço. Eu não conto esse primeiro pontinho aqui e eu vou fazer a partir daqui 42 pontos. 41 e 42. Depois de fazer os 42 pontos, nós vamos passar aqui por dentro da nossa alça de madeira ou da nossa argola. Nós também podemos utilizar argolas, o que nós tivermos em casa, nós também podemos improvisar. Podemos fazer a nossa própria argola com papelão, embalar com fios. Então aqui eu arrumo direitinho as correntinhas, venho aqui na primeira correntinha, pego aqui um fiozinho e vou fechar aqui com um ponto baixíssimo. Nós vamos fazer todo o trabalho com pontos baixíssimos. Fiz aqui o primeiro, venho no segundo, pego aqui a alcinha, venho no seguinte e vou trabalhar em pontos baixíssimos de forma circular. Pegando sempre a alcinha aqui de trás, tá? Nós temos aqui a alcinha que tá pro nosso lado e essa outra, a que tá atrás, tá? Nós vamos trabalhar isso até chegar ali onde nós começamos. Eu vou colocar aqui um marcador para vocês poderem visualizar melhor o primeiro pontinho. Quando eu chegar aqui no final, eu vou trabalhar aqui meu último pontinho. Não, meu penúltimo. Aqui o último. Aqui eu já cheguei no meu primeiro ponto. Não precisa de marcador, tá? É só para vocês poderem visualizar melhor. E agora eu vou continuar pegando sempre aqui na alcinha de trás. Ponto baixíssimo. Pego na alcinha de trás, laço atrás, puxo de uma vez. Esse vai ser nosso trabalho por 10 ou 12 carreiras. Então, eu vou fazer isso por várias voltas. É muito fácil da gente contar, tá? Ó, aqui, ó, 1, 2 e 3. Então, eu vou fazer aqui as voltas que eu achar suficiente. Cheguei aqui na minha 12ª carreira, que eu acho que já é o suficiente. Como eu sei a hora que eu tenho que parar? Eu tenho que me guiar por aqui, que é o começo do trabalho, tá? Então, eu preciso ainda fazer aqui, mais 1, 2, 3. Então, aqui eu cheguei na mesma linha. Então, agora aqui, o que eu vou fazer? Eu vou puxar esse fio, cortei ele, puxei, e agora nós vamos virar ele dessa forma. Fica super estruturado o trabalho. Super durinho, como a gente não precisa colocar enchimento, nada disso, tá? Trabalhando com uma agulha assim, número 3, por exemplo, o ponto fica bem apertadinho. Nós vamos fazer a costura
toda aqui. Agora, nós colocamos o fiozinho aqui pra dentro, esse fiozinho aqui do começo do trabalho. E vamos começar a costura com uma agulhinha de tapeceiro. Eu vou virar aqui, nessa alcinha, venho aqui no seguinte, no lado aqui, e pego essa alcinha. Venho aqui na minha seguinte alcinha, laço. Venho aqui na seguinte, vou pegando uma alcinha de um lado, uma alcinha do outro, tá? Alcinha de um lado, alcinha do outro. Nós vamos fazer isso todo o trabalho. Colocamos aqui em algum... Pera, deixa eu ver de onde sai. Vamos vir aqui. E vamos passar ele aqui pra dentro. Isso. Agora eu vou passar mais um pouquinho. Venho por aqui. Sair aqui em algum buraquinho aleatório. Agora... eu vou cortar. E vou colocar ele aqui pra dentro novamente. Aqui nós temos a nossa primeira argola, lindíssima, com acabamento super bonito. Agora, ajeita ela. E agora, a seguinte argola que nós vamos fazer... nós temos que começar aqui dentro, fazer o nosso nozinho corrediço. E vamos fazer as nossas 42 correntinhas. 1, 2, 3... Tenho aqui minhas 42 correntinhas finalizadas. Agora, nós vamos passar aqui por dentro da argola e vamos fechar aqui com um ponto baixíssimo, aqui no primeiro ponto. Pegamos aqui o primeiro pontinho e fechamos agora com um ponto baixíssimo. E agora, nós vamos fazer a mesma coisa. Vamos trabalhar aqui 12 carreirinhas, fazendo pontos baixíssimos toda a volta. Vamos fazer um trabalho circular. E quando finalizar aqui, eu volto para nós fecharmos a seguinte argola. Chegando aqui no final da minha 12ª carreira, cheguei aqui no fim, corto aqui o fio, queimo aqui a pontinha desse fio. Agora, nós vamos costurar, viro aqui novamente, vou puxar aqui o meu fio. Esse aqui nós vamos pôr pra dentro, vamos virar aqui nossa argola, a nossa agulhinha de tapeceiro. E vamos fazer a mesma coisa, tá? Que nós fizemos na outra. Então, tenho aqui, venho aqui na seguinte alcinha, pego, venho aqui para a seguinte alcinha do lado de cá. Venho na seguinte alcinha do lado de cá. E faço isso, vou pegando uma alcinha de cada lado, tá? E a costurinha vai ficando perfeita. O ponto fica diferente, o tubular é muito lindo, mas eu prefiro que a costura fique pra dentro. Esse fio é maravilhoso, ele é super elástico, macio de trabalhar, rende muito. E sem contar que ele não vai mudar de cor com o tempo, né? Isso é importantíssimo. Vocês vão vendo como vai ficando aqui, ó, perfeito. Vou colocar ele na mesa, nós também podemos pendurar ele na parede, que também fica lindo. Finalizei aqui, vou passar aqui o meu fio pra dentro e vou... E agora eu puxo ele pra dentro, isso. Coloco ele aqui pra dentro e o acabamento fica perfeito. Agora, viro a costura aqui pra parte de dentro e simplesmente fica maravilhoso. Fiz aqui 1, 2, 3, 4, tô no meu na minha quinta argola. Nós não podemos nem deixar muito frouxo, nem muito apertado.
senão fica marcado. Afinal, eu vou usar essas duas argolas e essa outra mais pequena, aqui no meio. Vou usar também essa bolinha. Elas eram todas dessa cor assim clarinha, mas como a alça é dessa cor um pouquinho mais escura, eu tinha aqui uma cera marrom e eu passei para dar uma escurecidinha nelas, tá? Aqui agora, na seguinte, eu fiz aqui 1, 2, 3, 4, 5 e eu vou fazer mais uma. Então, agora aqui nessa seguinte, eu já vou passar dentro desse aro e dentro dessas 3 argolas. Fazer aqui as 42 correntinhas, o primeiro eu não conto. 1, 2, 3. Então, aqui depois de finalizar as 42 correntinhas, eu vou passar aqui dentro dessa argola e vou passar também aqui essas argolinhas. Deixa eu passar para vocês o tamanho dessas argolinhas, para quem quer saber. Estou usando uma de 7 milímetros de diâmetro, duas de 7 milímetros de diâmetro e outra com 5 milímetros de diâmetro. A bolinha tem 35 milímetros de diâmetro. Aqui nós vamos também colocar estas. Agora nós vamos trabalhar com tudo isso aqui dentro, tá? Vai ficar bonito. Coloquei aqui a minha argola. Fecho aqui. Venho aqui na primeira correntinha e vou fazer um ponto baixíssimo. Vou trabalhar pontos baixíssimos circulares durante 12 carreirinhas e aí eu volto para nós finalizarmos aqui o nosso colar de mesa, tá? Exatamente igual eu fiz até agora com todas as argolas, tá? Era só para mostrar para vocês aqui que essa última a gente já conecta aqui e também nas nossas argolinhas de madeira. Minhas 12 carreirinhas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, tá ok. Agora nós vamos, né, deixar aqui um bom pedaço de fio para nós costurarmos. Então, agora nós vamos puxar aqui o fio e vamos agora costurar. Agora nós vamos fazer o tassel. Então, aqui nessa argolinha do meio, eu peguei aqui um pedaço de fio, eu tenho um fiozinho com 50 centímetros, queimei aqui as duas pontinhas, eu vou passar por aqui, uno aqui as duas pontas, vou pegar a minha agulhinha de tapeceiro. Quem não tiver uma agulhinha de tapeceiro, nesse momento pode usar um grampinho, para nós passarmos aqui a nossa bolinha. Então, aqui, olha, puxei aqui as duas pontinhas e agora eu vou passar aqui por dentro da bolinha, trazendo os dois fios pra... Então, agora ficou assim. Isso aqui depois nós vamos usar para amarrar o tassel. Agora, eu vou utilizar uma agenda para fazer os meus fios do tassel. Ela tem, olha, 21 centímetros, tá? Então, isso quer dizer que o meu fiozinho vai ter mais ou menos uns 22 de cada lado, uns 44, 45 de comprimento, tá? Coloco aqui embaixo e vou dar voltas. Esse fio aqui, ele tem elasticidade, tá? Então, nós não podemos, assim, puxar muito ele. Só apoiamos e vamos passando suavemente aqui pela agenda. Então, eu faço... Aqui já conta como uma volta, 2, 3, 4, 5, 6, 19, eu vou fazer 20. Vou cortar. Aqui, antes de nós tirarmos, eu já vou cortar, corto os meus fios. Não vale a pena agora nós queimarmos a pontinha, porque nós vamos dar nozinhos nas pontas antes de queimar. Ficar mais bonito o acabamento. Vou posicionar aqui e vou amarrar. Está bem preso, se precisar faz mais nós. Fiz aqui 3 nozinhos, tá? Antes de finalizar aqui, fazer o acabamento do tassel, nós vamos fazer nozinhos aqui nas pontas pra não ficar, sabe, saindo, desmanchando, porque esse fio vai desmanchando. Então, nós pegamos aqui um fiozinho, viramos assim e vamos fazer aqui como se fosse fazer um nó, só que vamos passar 2, 3,
quatro vezes aqui e vamos baixar assim, olha. Aí fica um nozinho bem bonitinho e agora a gente já queima aqui a pontinha, tá? Pra ele não ficar desmanchando. E assim vai ficar um acabamento mais bonito. Venho, pego aqui, ó, esse aqui tá até queimadinho, é o que a gente enrolou. Vou fazer outro. Viro aqui meu fiozinho, passo aqui 1, 2, 3, 4 vezes. Trago eles aqui pro final, venho puxando, isso. Até aqui. E agora aperto bem. E aqui nós ficamos com um nozinho aqui na ponta. E o acabamento fica bem mais bonitinho. Um pouquinho trabalhoso, porque temos bastantes fiozinhos. 2, 3, 4 vezes. Vamos trazendo aqui pro fim. Isso aqui no macramê chama nó barril. Aqui um pouquinho mais rente. Eu vou fazer em todos e volto para nós finalizarmos aqui o acabamento do tassel. Quando nós formos queimar com isqueiro, é importante passar aqui na chama transparente, tá? Para ele não ficar preto, não ficar feio também, tá? Vocês repararam que eu não acertei todas as pontas do tassel quando eu amarrei ele, né? Porque como a gente vai fazer os nozinhos, é impossível que fiquem todos do mesmo tamanho, mas eu também gosto que eles fiquem de tamanhos diferentes. Eu acho que fica bonito também, tá? Não tem por que ficar todos do mesmo tamanho. E depois com o nozinho na ponta, fica bem bonitinho. Aqui tá, já finalizei todas as pontinhas, só que fiz aqui uma coisa errada, porque eu queria fazer um acabamento aqui com o crochê, devia ter feito antes de colocar na bolinha, então agora vai ficar um pouquinho mais chato de fazer, mas também dá. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer aqui um anel mágico, vou fazer aqui uma correntinha, e subo mais uma, tá? Vou abrir bem esse anel aqui, porque nós vamos agora passar esses fiozinhos aqui por dentro do anel mágico. Só que antes eu vou fazer aqui, vou trabalhar aqui dentro do anel mágico mais alguns pontinhos. Então, vou fazer aqui meu segundo ponto baixo, porque essas duas correntinhas aqui já equivalem a um ponto. Fiz aqui meu segundo ponto baixo, vou fazer aqui o terceiro, quarto, quinto... 6 pontos baixos, eu acho que é o suficiente já para nós depois fecharmos ali em cima. Tem que ficar um pouquinho apertadinho também para ficar bonito, senão... Se faltar depois ali dentro, a gente também faz mais. Então, agora, aqui, eu vou passar esses fios aqui do tassel. Passei tudo por aqui e agora nós temos aqui o nosso anel mágico, certo? Eu vou fechar aqui... E vou agora, vou trabalhar mais 2 pontinhos aqui, vão ser 8 pontos no total, tá? Então, eu tinha 6, 7 e 8. Agora, eu vou fechar o meu anel, puxando aqui, olha. Puxando, vamos virar assim. E vou fechar aqui, vou apertar bem. Apertei aqui, vou virar pra cá, aqui eu tenho, fechar mais, isso, apertar bem até ficar bem fechadinho. Agora, eu vou pegar aqui no meu primeiro pontinho, aqui na primeira alcinha, que é essa aqui na verdade, e vou fechar aqui com um ponto baixíssimo, tá? Fechei aqui com ponto baixíssimo, e agora eu vou trabalhar pontos baixíssimos, até ter aqui um tamanho que cubra, tassel, daqui a pouco vocês vão entender melhor. Como eu disse, eu esqueci, mas eu quero muito esse acabamento, dá pra fazer agora, e eu vou fazer aqui, tá? Então, nós vamos pegando aqui pontinho por pontinho e vamos fazendo o nosso desenho aqui, que é tubular, ele vai crescendo. Nós vamos trabalhar no circular também, tá? E vai, olha, vai ficando assim.
Vai ficar super bonito. Eu vou trabalhar isso até ter um tamanho que eu considere que está bem, tá? E volto para nós finalizarmos. Olha que bonito que vai ficando. Dá um acabamento diferente aqui no tassel, né? Fica bem bonito. E o acabamento é tudo numa peça, né, gente? Peça linda, e se não tiver um bom acabamento, desvaloriza muito, né, o trabalho. Claro que dessa forma fica um pouquinho mais difícil, mas também dá pra fazer tranquilamente. Mas, se nós formos fazer antes de colocar aqui, fica bem facinho. A gente faz primeiro o tubinho, depois passamos o tassel com o fio aqui por cima do tubinho, e aí depois nós vamos amarrar na argola, ou seja lá onde for que nós vamos colocar. Eu vou agora cortar aqui o fio. E nós puxamos. Vou passar aqui. E vou enfiar aqui pra dentro. Saio aqui de outro lado. Passo mais um pouquinho por aqui. Venho por aqui. Pego aqui em algum buraquinho, olha, próximo da onde tá o fio. E vou passar ele aqui pra baixo, junto com os fios esses. E aqui nós temos finalizado o tassel, uma forma diferente de fazer o tassel. Podemos também aumentar o nosso número de aros, fazer mais, menos, depende do gosto de cada um. Eu espero que vocês tenham gostado e se inspirem a fazer de vocês. Não esqueçam de se inscrever, de acionar o sininho para ser notificado dos próximos vídeos. Muito obrigada e até o próximo vídeo. Tchau!